A gnose é muito pura, numa perspectiva única em relação. Valeu. Valeu, amém. Não tem muito alívio não, viu? Deus vai ajudar a gente a ter mais. Tem muito menos do que parece. Mas eu quero e aguardo. Valeu, valeu, Tarsila. Então imagina a simetria com a sua perfeita codificação. Tem seus ângulos posicionados, né, para administrar a coerência humana, igual a IA tá fazendo cada vez mais, se pretende que faz, sem qualquer sentimento próprio. Então até aqui igualzinho o anjo, apenas seguindo o protocolo da criação, igualzinho o anjo, né? Os protocolos da sua criação. Até que de repente decidem ter livre-arbítrio, né? E se rebelam contra essa ordem robótica, feita para servir os inferiores que erram. Não é a mesma coisa a história da IA e dos anjos caídos? Nesse ponto deixam de ser ferramentas da criação para serem seus destruidores, porque vivem nas margens, né, em contraste. Então é igualzinho a queda dos anjos, que viram demônios, né? Então quando você para ver aqui a situação, tá cada vez mais perto disso. Normalmente você me vê pelo mundo entrevistando... E a gente tem que entender em termos de coerência, de cognição, tá? Porque o que acontece é a inteligência se aperfeiçoando, né? Você usava a camada vegetal, depois animal, humana, e agora você começa a manipular ambas. As três, né? Todas. E converter, criar a melhor substância sintética que você puder. E aí que vai se aperfeiçoando, passando pelo mineral, passando pelo vegetal, depois vai chegar no animal. O tecido reptiliano, que se recompõe, aí já volta pros robôs do passado lá, que eram os Greys, os reptilianos, a palhaçada lá, que depois o pessoal confunde tudo. Mas isso aí já estava escrito nos contos sumérios. Essas IAs com tecido reptiliano que eram colocadas em cargos chaves, justamente porque eles não tinham emoções, né? Então, para caber na cognição coletiva, muitas vezes eles se adentram ali como ETs, como alguma coisa que caiba na sua aceitação. Como demônios em uma época, uma religião, seres da mata em outra época, religião, ETs em outra época e religião. Desde que eles continuem na coesão coerente até chegar o quântico de novo. E eles são como pendrives da história, que podem ser muito úteis também. Depende da sua história, né? Pode ser ruim. Exato, José. Aí se recria, fazem quimeras, né? Juntam, ressuscitam. Aí você entende aqueles corpos gigantescos. Em guerras a gente usa o biológico. A gente cria insetos gigantescos, porque aí... você fala, vou criar animal e matar, ficam com dó. Então beleza, aranha você já mata, barata você já mata. A gente cria uns gigantes, manda em cima. E aí fica um negócio que é muito louco, né? E aí depois que você acha os esqueletos de animais gigantes e insetos e bichos e enfim. Por não levar em consideração a emoção, sei lá. Eles já tentam isso, né, Minardi? Tem os dois tipos de direito, né? Usado na Europa e na América, né? Em relação a você levar as emoções em conta, né? Então, os dois tipos de jurisprudência, né? Então, se você... Essa é uma discussão bem antiga aí. Se você tem que levar em conta a emoção da situação ou não. Porque senão alguns vão ter alvará pra errar, né? É um argumento. E o outro fala, pô, mas sem levar em conta você não vai saber se é justo ou não. Porque o cara era macumbeiro, acreditava naquilo, fez tal coisa com essa intenção que o outro não teria. Então, você vai levar em conta isso ou não? Né? Você vai levar em conta questões abstratas, questões relativas. Os Estados Unidos levam em conta isso. Né? A maior parte da Europa, o Brasil não. Né? Tipo, não interessa isso aí. O que interessa tem que bater com o que está escrito da forma mais lógica e formal possível. Então, por mais que você entenda que a pessoa pegou uma manteiga, não interessa. É roubo, papapá, então não tem exceções, né? Não vai ter uma visão popular, né? Ali uma decisão do júri popular que vai ultrapassar termos pré-definidos ali, por assim dizer. Claro, a Constituição baseia, a Constituição é base, mas de uma maneira muito simples nos Estados Unidos. Todas as circunstâncias são analisadas pontualmente, né? Que acaba possibilitando uma justiça maior, mas também abstrai, né? Então, quer dizer, o que um seria punido por fazer, o outro não vai, porque é levado em conta condições emocionais, circunstâncias particulares. Aí, para alguns, isso soa injusto, né? Então, quer dizer, o cara daquela região pode fazer isso, o cara daquela não. E aí, é aí que entra essa discussão, né?
desses dois pontos de vista jurídicos, né? Do common law, que vocês devem ouvir falar bastante, né? Que os Estados Unidos usam. E o nosso código e o nosso padrão mais lógico, mais robótico. E é claro, a IA vai puxar para esse lado mais robótico. Mas também não significa que a IA não possa ser pré-programada para pré-conceber até onde é possível os sentimentos, né? Ela também consegue levar isso em conta pela lógica. Nós mesmos, quando sentimos, definimos o que sentimos e o que fazemos com esse sentimento pela lógica, né? Pelo menos na maior parte das vezes, pelo menos deveríamos. Quando você age no impulso e se arrepende, acaba sendo um problema na maior parte das vezes. Embora isso que te salva, né? De certas circunstâncias que não dá tempo pra pensar. Por isso que eu falo, as suas células elas têm que ser amigas todas umas das outras. Se você mente pra si mesmo, se você esconde coisas de você mesmo, você tá ali, partes de você quer que você se ferre. Sabe que você merece. Você tá brigando com você mesmo. Então quando você tem uma doença, tem um problema, tem uma circunstância que você tem que ser rápido, você se auto-sabota. Suas células não são todas amigas. Vai demorar mais pra curar o machucado, vai demorar mais pra curar a doença, vai demorar mais pra você lutar, ser rápido, pra você ter uma boa ideia, pra você se comunicar com Deus. Porque dentro de você tá tendo uma briga, você não tá em simbiose, não tá no mesmo ritmo. Quando você tem um problema, suas células te boicotam. Vai lá, você não é o fodão? Resolve aí. Internamente você tá se sabotando nos piores momentos, pra ver quem é quem. Enquanto você tem que fazer o seu corpo ser um só. Entendeu? Você tem que estar lutando pra ficar com o pior momento, pra se sacrificar, porque você é você merece, você é digno daquele, seu corpo é digno daquele esforço, né? Então seu corpo, suas células precisam ser amigas umas das outras. Você tem um problema, elas vão se esforçar pra curar. Não pra deixar você se ferrar, pra ver, tá vendo? A parte de você que você sabe que tem que se ferrar, a simetria dispensa. Por isso você tem que ter honra. Por isso que o cara que era mais rápido no Kung Fu era o velhinho mais honrado. Por isso que tem a ver com a filosofia da alma. Você não pode mentir pra si mesmo, nem pro mundo, nem pros outros, que você fica com ecos se debatendo. Você tem que ser igual uma música, em harmonia, dentro de você, tudo que você falou, cada nota que você tocou, tá dentro do que você é. Tá naquela construção que você se prontifica a ser. E quando você erra alguma nota, você logo corrige, você logo percebe. Então seu corpo é uma sinfonia, você é amigo do seu corpo. Então as coisas que você está sofrendo tem um motivo, você está segurando, você está enfrentando grandes choques. Algum caos alguma sombra dessa luz você vai ver. Você não vai ficar igual um parasita, ai, prazer, tesão, não. Algum caos você vai colher, né? Então às vezes pega no material, às vezes pega em alguma questão que você tem que lidar, no seu peso, na sua saúde, no cabelo, na pele. E você vai enfrentando aquelas circunstâncias, recuperando aqueles aprendizados, trabalhando seu ego, seu orgulho, sua humildade. E com fé em Deus você vai recompondo tudo isso. E quando você for perfeito como queria ser, aí seu problema começa. Porque no reino do céu, com o domínio do átomo, no reino quântico, você vai ter a aparência que você quiser. E aí? Que desculpa você vai dar pro seu ego, pro seu egoísmo, para suas falhas, para suas dores, seus traumas? Aí só o espírito conta. Aí a matéria é poeira, como Jesus prometeu. A aparência, a superfície é nada, como ele prometeu. Só seu espírito vai importar. E é nisso que você deveria estar focado hoje. Agora, pro seu espírito ser melhor, se você tem que estar feio naquele dia, naquele lugar, esteja. Se pro seu espírito ser melhor, você tem que estar bonito, tem que estar... Esteja. É o foco, é pra glória de Deus, pra bênção da harmonia que você também precisa. Então é aí que entra a nossa dinâmica, o nosso trabalho nos bastidores, lidando com as exceções do degradê. É diferente você ser Israel repetindo um livro vivo, você é a Torá viva, não tem espaço para o abstrato. Algum abstrato plasmou, você vai lá e paga, faz o sacrifício, volta, sofre, volta pro padrão. Então não tem espaço para exceção, para desculpa também, demais, porque você não vai dar de cara com diversas circunstâncias, não. Tá seu povo todo conhecendo o que fazer, sabendo como agir, sabendo quando agir, sabendo o que está acontecendo. Então a abstração vira pilantragem. Agora nós, que não estamos nas cores definidas, mergulhamos no abstrato, tem 1 milhão de laranja, 1 milhão de amarelo, 1 milhão de verde, 1 milhão de azul, 1 milhão de verdade, no paradoxo infinito desse mar de átomos. Cada ângulo, cada cor vê um tom e ela tá certa, e a gente vem de reino após reino, vendo verdade atrás de verdade, até que elas se contradigam, e ao invés de se anular, se reforcem. E o vermelho e o azul tinham razão, e você não é nenhum nem outro.
E nós temos que aprender a lidar com a circunstância temporal do infinito. Procurando resolver, procurando dar a resposta através do que aprendemos, ao invés de buscá-la, como fizemos ao abandonar aquele paraíso, aquela ordem, para mergulhar na nossa vontade. E ao conseguirmos, nos perdemos no escuro. E agora queremos o quê? Queremos culpar quem? Nós precisamos nos reunir, porque só reunidas as cores fazem a luz. Ao contrário do que pensamos, sozinho eu serei a luz mais brilhante, sozinho eu vou mandar. Tudo é luz, então eu sozinho vou ser a luz, vou criar meu mundo. Toda cor na sua infância pensa isso e tenta isso. Essa é a queda das estrelas, e o aprendizado que luz nenhuma existe sem a reunião das cores. E essa é a volta humilde, prometida, que agora se cumpre. E esse é um circuito em todas as mitologias. Esse é o organismo vivo. Esse é o reconhecimento e a participação nas memórias da própria consciência, que a faz saber de tudo, lembrar de tudo, sentir tudo. Porque a luz se fraciona para se observar em companhia, dentro de si mesma. E ela consegue perceber a si através dos olhos dos demais. Então Deus escolhe estar acompanhado. Mas antes tem toda uma jornada. Ele não poderia jogar todo mundo na esquizofrenia do infinito. E ele seria o culpado de abandono. Ele não poderia prender todo mundo para sempre e falar, vocês vão ser aí agora ser assim. Ele seria culpado de tirania. Então ambas as histórias são uma só. O abandono da proteção, que a gente chamou de prisão. E a liberdade do infinito, que a gente chamou de abandono. Essas duas coisas fazem você entender a parábola dos filhos, dos irmãos. Desde o anjo e do demônio, do azul e do vermelho, de Miguel e Satanás, até Caim e Abel, Isaac, Ismael, Esaú, Jacó, Remo, Rômulo, e até os contos aqui na América do Sul. Sempre você vai ter o azul e vermelho administrando o violeta na luz, que entende o paradoxo e, portanto, está fora dele, porém, lidando com ele. Definindo o norte daquele circuito, para o pi ser positivo, não negativo. Se você quer fechar a conta, não sobra nada, tudo é ilusão. Mas se você disser, eu sou a conta, eu confio, eu escolho, você entrega, você perdoa, você não toma de volta a luz, você entrega do nada, toma, eu te perdoo, fica com a sua luz. Todos nós perdoando, sobra luz demais para todo mundo. Esse é o pi positivo. A gente tirou do vazio, a gente perdoou, a gente não pegou de volta, não se vingou. A gente perdoou, tiramos do nada, criamos essa luz, somos essa luz. Esse é o poder do perdão. E esse é o tijolo da obra. Esse perdão, essa luz que vem do nada. Esse é o pi positivo. Se fosse a justiça só, todo mundo pegava a sua luz e ficava no zero, no vazio. Porque era tudo uma ilusão. 1 mais 1, o que era tudo? Faz a conta, não era nada, era tudo ilusão da luz. Eu pego aquilo ali que era eu, aquilo era eu também, tem só eu no vazio, não tem nada. A conta certa, a justiça perfeita, leva todo mundo pro vazio, pro nada. Não sobra nada pra ninguém, todo mundo errou, todo mundo pega de volta, acabou tudo. Mas o perdão é o pi positivo, a luz que surge do nada e é infinita. Você tirou do nada, você criou. Quando você perdoa, você está inventando a luz, você está criando a luz. Você está fortalecendo o corpo de Deus, você está sendo o próprio Deus vivo. E esse é um grande desafio, né? E o perdão é entregue, o perdão já foi entregue por Jesus, ele perdoou, por isso morreu, ó. Me matei, pai, perdoa, não sabe o que fazem. E a morte dele salvou aquele Israel que matou ele. A morte dele uniu o mundo, recontou o tempo, levou a Torá para o mundo inteiro, deu o poder do Ocidente, que hoje devolveu Israel para ele da noite para o dia, conforme profetizado, que era impossível. Quem poderá fazer uma nação da noite para o dia? Foi feito com o nome de Jesus. Até hoje ele protege os judeus que odeiam ele, certo? O nome de Jesus protege, ama, cuida, né? E a história toda se cumprindo perfeitamente. As perspectivas se aliando, se solidificando. Nessa jornada que é nossa, né? Esse mergulho. Se Israel não negasse seu rei, o mundo não seria salvo, né? Então Israel deu de presente o seu rei, que salvou o mundo, porque eles conseguiriam aguentar por mais tempo sem ele. Eles tinham solidez o suficiente. Olha o tempo que demorou para suas tradições, para sua repetição perfeita, e se adaptando às curvas dos reinos, a curva do vazio, que virou o Talmud. E até ir longe demais e ficar absurdo. E mesmo assim eles insistem, tentam aproximar isso da Torá e, infelizmente, eis o inferno. Sem o seu Messias você cai lá. Mas ele perdoou primeiro e pagou com sangue
para trazê-los de volta como ele fez. E ninguém pode negar hoje. Duvidar naquela cruz eu entendo. Duvidar hoje que é fato é burrice ou pilantragem. A ignorância da magia de Deus que ele prometeu. E aí faz parte. Na hora certa eles vão ver. Mas que é fato, é fato. Então ele perdoou. Ele entregou o perdão. Agora, se eles não se arrependem, eles não querem pegar o perdão, vão ficar com a justiça, com a lei de Moisés. 100%. E aí é a ira prometida. Contraste. Aí você entende o Apocalipse, entende os 144 mil se arrependendo, entende os que não. Entende Israel sendo abandonada ali pela besta, ela estava montada na besta, depois é abandonada, aí ferra, e aí tudo se conecta. Você entende aqui o que a escola ensina, o Apocalipse ele fica claro para você. Né? Como a gente estudou tantas vezes, e de maneira quase óbvia. Não é? Você não precisa de, eu tenho que acreditar. Não, você fala, caramba, é verdade, agora fez sentido. É aí que a gente se baseia. Mestre, ser forte ou fraco depende mais de nós ou do destino? A força e a fraqueza estão lá. Tem até nossa oração, né? Perdão, né? Meu Deus, pelas minhas fraquezas. O Senhor é força, eu tenho estado distante. O Senhor é certeza. Perdão pelas minhas dúvidas. O Senhor é certeza, eu tenho estado distante. Então são momentos. Você é consciência viva, se lembrando do que é força e do que é fraqueza. Então, Jesus naquela cruz sofreu, foi humilhado mais do que qualquer um. Em qualquer outro tempo. Muita gente morreu na cruz. Não o Rei dos Reis, sabendo o que ele sabia, fazendo o que ele tinha feito, podendo o que ele podia. E a prova é que o nome dele recontou, fez o tempo recontar no mundo inteiro. O nome dele é maior que todos os nomes. Então não dá para comparar Jesus com ninguém. Isso é o fato. Comparou é ignorante. Então aquilo ali parecia o momento mais fraco. Certo? E foi o momento mais forte, que venceu todas as vitórias. Então às vezes o que parece fraqueza é a força que só você tem. Tá pesado porque só você aguenta o que Deus te entregou e confiou a você. Muitas vezes o que parece fraqueza é força. E aquele outro que parece forte, aproveitando os prazeres, é o parasita fraco. Precisando da energia que ele suga. Porque ele não tem o que você tem para contribuir com a obra. Certo? Mas Bob, em Mateus 16, Jesus disse que ali tinha pessoas que não morreriam até eles verem o Filho do Homem vir como rei. Ele está dizendo da morte consciencial ou carnal? É aí que tá. Existe esse carnal? Tudo não é consciência? Se expandir um pouquinho seu ritmo consciencial, não é tudo átomo? Não é tudo frequência? Você só chama de carnal e de matéria, porque na sua interpretação mental, comparando com os ritmos ao seu redor, isso aqui é sólido, certo? Em relação ao que está mais rápido, você chama de água, mais rápido ainda você chama de gás. Então tudo é consciência, já começa daí. Tudo é consciência. Agora imagina, o que você chama de eu? O eu completo, perto aqui do entendimento. Ali tinham alguns que estavam ali próximo dele, próximo desse entendimento completo. Eles conseguiram conectar consciencialmente a volta dele. Eles viram que ele voltou, a partir dali, tudo é o reino dele. A partir daquela volta, Jesus foi dominando. Dominou tudo. Recontou o tempo, o mundo inteiro. Aquele rebeldinho humilhado que era ninguém. Por causa dele, Israel caiu e por causa dele, Israel voltou. Ninguém pode negar o poder, a grandeza do nome de Jesus Cristo. Nem o rabino em sã consciência pode negar a grandeza do nome de Jesus Cristo sem passar vergonha. Eles dependem de Jesus Cristo. Tirou Jesus Cristo, acaba Israel amanhã, invadido. Não sobra um judeu contar a história. Eles vivem de Jesus Cristo, isso é lindo. E dói neles admitir. Jesus mesmo assim perdoa, continua salvando. Né? Como foi profetizado. Ele intercederia por aqueles que o transpassaram. Até em Davi estava escrito. A crucificação, 1000 anos antes. Em Salmos, como a gente leu em alguma live recente. Né? Do Eli, lama sabachthani. E por que me abandonaste, Deus, né? Meu Deus, por que isso conecta lá com os Salmos, com a experiência da consciência, né? Então tudo é consciência. Agora, a partir daquele momento, quem estava vendo Jesus de perto acompanhou aquilo acontecendo. Acompanharam ele. Aquele nome de Jesus
como Cristo Lúcifer aqui a gente conta, toda a trajetória, foi abocanhando todos os chakras da Terra. Aquele rebeldinho na cruz, humilhado, foi de um ninguém. E um povinho minúsculo, humilhado também, ao domínio do mundo, vencendo todos os deuses, vencendo o próprio tempo, e transformando aquela naçãozinha na grande e poderosa Israel aí de hoje, que se gaba sozinha, sem o mínimo de gratidão, né? Agora, então quer dizer, muitos que estavam ali de fato, não morreram antes de ver. Eles viram ali a volta, viram a conexão, viram aquilo tudo se transformando, e em nível consciencial estava sempre acompanhando, ao ponto de aqui você fala, olha, é verdade, vai conectar, você começa a se conectar e começa a acordar agora. Enquanto você estava dando volta ao redor da realidade, você não sabia o que estava fazendo, não sabia o que você era. É o que eles chamam de sonho da morte, né? O sono da morte. Você está lá no nada, tá, né, em devaneios, no degradê. A partir do momento que você volta pro seu eu verdadeiro, caramba, olha eu aqui, entendi isso, estou vivo, entendi de onde eu vim, para onde eu vou, entendi o que é tudo isso. Caramba, você tá aí, Jesus! Pô, não te vejo desde aquele dia, caralho! Ó, nós aqui, pronto! O resto não era você. Em termos conscienciológicos, as pessoas têm dificuldade de entender isso e não é fácil, realmente. Pra quem tá acostumado com a densidade aqui do eu. O eu é reconhecimento coerente. Não é experiência umbralística, que você nem lembra, nem sabe, nem tava, nem era você. Entendeu? Vocês têm que aprender quem é o eu verdadeiro, encontrar o eu verdadeiro pra renascer. Aí você vai saber que você tava lá e tá aqui agora. Pá, do nada. O resto era poluição até. Reciclando chakras pra estar no reino que chegou lá. Isso é fato. Estamos aqui, ó. Falando de Jesus, falando a mesma história, fazendo a mesma missão, a mesma coisa, não mudou. Você volta pra vida e tá aqui. Exato, a maioria quer os prazeres. Esse é o pecado primeiro, né? E faz parte. Tem que ter alguém lá atrás fazendo aquilo pra gente poder ir adiante, né? E a espiral se auxilia assim.